Ok, muito bem. Muito buenos dias a todos. Me he atrasado un poquito que estaba con el grupo 3. Son muchas dudas, ¿no?, acerca del tema de gasometría. Ya, pero vamos a iniciar nuestra clase. Ya, yo necesito que ustedes estén atentos, sobre todo porque nosotros vamos a empezar a investigar un poquito más acerca de la gasometría, ¿no? Creo que hasta ahora estava fácil, não? Agora vocês podem ver acá, não sei se estão vendo, mirando a pantalla. Estão vendo a tela, pessoal? Estão vendo, né? Sim, doutor. Já. Sí, Eu estava explicando a uma companheira, por exemplo, que há uma alteração, mira, o pH, vocês podem observar acá, temos uma análise de um caso clínico, temos um pH que está em 7,27 e outro está com o pH de 7,55. Pero o PCO2 está igual que a outra gasometria e o bicarbonato igual. PCO2 e ácidos e bases estão com os mesmos valores. O único que ha cambiado seria o valor del pH. Pero antes de iniciarmos acerca do distúrbio ácido-base, eu quero que vocês aprendam, por favor, aprendam. Decorem. Quando existe um aumento de base, já isso eu explicava a amiga. Decorem dois. Quando existe um aumento de base e quando existe um aumento de ácido. Qual seria a resposta? Primeiro, sepam que quando eu hablo de base, estou falando de bicarbonato. Quando eu hablo de ácido, estou falando de CO2. Já combinado? Quando hablo de alterações de CO2, estou falando do sistema, estou falando de um problema respiratório. Estou falando dele pulmão. Associem essas palavras. Por favor, associem. Quando estamos falando de base, estamos falando dele riñón, estamos falando de um problema metabólico que afeta todo o corpo. Quando decimos metabólicos, é porque afeta todo o corpo, todo o metabolismo. Agora aprenda. Haga esta divisão, ponga na esquina de seu caderno. Já? Quando existe um aumento de base, existe uma alcalose. Alcoolemia. Alcoolemia. Tá bom? Quando existe um aumento de ácido, existe uma acidemia. Decorou? Tira print. Todos saquem print. Aí está lá a divisão. Já saquem print. Toda vez que tem essa pantalla negra, assim, a tela negra, escura, saquem print porque isso não queda escrito nos slides. Já? Já, sacaram print. Agora, aprendam alcoolemia e acidemia. Uma acidemia e uma alcoolemia, já, são transtornos de base e de ácido, respectivamente. Eles diretamente vão produzir nesse caso, do aumento das bases, produzem uma alcalose. Uma alcoolemia de la base provoca uma alcalose metabólica. Propriamente dito, alcalose metabólica. Tá bem? Agora, aumento de ácido produz acidemia. Uma acidose diretamente estrita, simples, assim, acidose respiratória, exatamente. Respiratória. Ok? Estritamente. Agora, uma acidose respiratória por aumento de ácido diminui os níveis de pH. Agora, uma alcoolemia produzida por uma alcalose produz o aumento do pH. ¿Ok? Es las alteraciones de ácido y base que producen alteraciones del
pH. Decorou? Sacou print? Vou apagar. Ahora, no es el pH no causa nada. No causa ninguna alteración. ¿Ok? El pH no causa ninguna alteración. El pH sufre alteración. Sufre alteración. ¿De quién? El pH sufre alteraciones. ¿Ya? Sufre. El que sufre alteraciones de ácidos y de base. Es el pH que va a sufrir una alteración a través de ácido o de base. Es por eso que el pH o sube ou barra, ou simplesmente está dentro dos parâmetros normais. Só existem 3 possibilidades. Ou está alto, ou está baixo, ou está normal. Ok? Certo? Vamos poner um exemplo aqui. Antes que empecemos a classe mesmo. Antes de empezar a classe. Vamos mais adiante. Aqui. Está livre aqui. Por exemplo, eu tenho um pH entre 7 e 38. Tenho uma CO2 em 50. Um bicarbonato em 25. Pergunta: essa gasometria está normal ou está alterada? Está alterada, doutor. Está alterada? Quem tem uma resposta diferente? E a primeira pergunta. Normal ou alterada? Segunda pergunta. A segunda pergunta seria: quantas alterações tem? Quantas alterações tem? Uma. Somente uma. Uma alteração. PCO2. No PCO2. Exato. Seria el PCO2. Agora eu pergunto a vocês, como seria o nome do diagnóstico, do transtorno? Acidose respiratória, doutor. Já, ok. Seria? É uma acidose respiratória. É uma acidose respiratória. Agora eu pergunto a vocês, por que me disse que é uma acidose respiratória se o pH está normal? É o que eu ia perguntar. Bora, tem uma resposta. Pensa. Eu creio que o pH não altera. Creio que só há uma diminuição na ventilação, mas ainda não se instalou uma acidose respiratória. O senhor falou que o pH não influenciava, ele só era uma vítima, né, da base aí do PCO2. Exatamente. Ou seja, o pH é somente uma vítima. É uma vítima. Há várias respostas. As respostas estão incompletas. Vamos organizar a ideia. O pH está em 7,38, significa que está dentro de parâmetros normais. O PCO2 está aumentado, está provocando uma acidemia, certo? Uma acidemia. E eu disse que o PCO2, o aumento de los ácidos, por si solo provoca uma acidemia, certo? E por si solo provoca uma acidose respiratória. Ponto. Não interessa. Ponto. O bicarbonato está normal. Em base a esta afirmação que eu disse a vocês, que o aumento de los ácidos por si solo define uma acidose respiratória,
esse diagnóstico seria uma acidose respiratória. Pero por que o pH todavia não está aumentado? Porque seguramente é uma coisa que está recém se instalando, está empezando. Ou seja, estamos em el princípio de los transtornos. ¿Quantos transtornos temos? Temos um transtorno. ¿Dónde es el transtorno? Es la retención de los gases, el CO2. Está reteniendo lo que es los ácidos. Não está expulsando. Por algum motivo, os pulmões não estão expulsando CO2. Algum motivo é esse? Seguramente é uma delas DPOC. Doença pulmonar obstrutiva crônica ou EPOC. Enfermidade pulmonar obstrutiva crônica. É o mesmo, já? Um em português, inglês e outro em espanhol. Ok? É por esse motivo. Pero eu disse, por si solo, uma alteração de característica, não? Vamos fazer outra? A ver se há espaço. Tudo está borrado aqui. Hay una acá, hay un espacio. Vamos a poner un pH. El pH de 7.38 otra vez. Vamos a poner 36. Y acá el bicarbonato vamos a poner 20. 27. Y ahora, ¿cuál sería el diagnóstico? Acá está normal. Alcaloses metabólica. Alcalose. Exatamente. Então, temos PCO2 normal e aumento de lo que é o bicarbonato. Vai provocar uma alcoolemia. Por si só, um aumento de bicarbonato provoca uma alcalose metabólica ou respiratória? Metabólica. 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 Ok. Vamos complicar? Vamos complicar. Vocês têm que estar espertos. Isso aqui é prática. Prática. Isso aqui é igual a mesma coisa que vocês passaram a noite todinha cortejando, passa toda a noite cortejando e ao fim da noite está dormindo os dois embriagadas. Não faz nem amor. Tem que fazer amor aqui com a gasometria. Bora. Vamos alterar aqui. Só isso aqui. Só uma alteraçãozinha de leve. Tá pior do que as provas de bioestatística, né, que vocês faziam. Uma alteraçãozinha de leve aqui, só no número aqui. O resultado é 1. Ya, el pH está 7.38, está normal, el PCO2 está normal. E o bicarbonato, agora, temos uma alteração do bicarbonato. Esse bicarbonato seria 20. E agora, qual o diagnóstico? Acidose metabólica. Exato. Uma acidose metabólica. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou ponendo exemplo de pH normal? Para vocês se acostumbrar a não poner diretamente, mira o pH e já põe. Já tenho a metade da resposta, acidose. Não. Vocês têm que mirar o pH. A primeira regra, recordem a primeira regra? A primeira regra, mirar o pH. Quando eu digo mirar, é observe o pH. ¿Ya? Observen el pH. La segunda, ¿quién justifica estas alteraciones? Se não há alguém que justifica a alteração, significa que temos um causador de uma das alterações. Quando o pH está normal, solamente há duas coisas que eu penso. Ou está normal, que eu seguramente eu não vou confiar que esteja normal, eu tenho que buscar alguma coisa está mal, ou eu posso ter um transtorno ou hasta 3 transtornos. Hoje dia vamos estudar o que são os 2 transtornos. ¿Está bem? Déjame dar uma pausa, eu vou tomar um vaso de água e volvo. ¿Está bem? E já começamos na classe. É rápido, menos de 1 minuto.
acerca da definição de ácidos e base. ¿Ya? Dentro, por la definición de ácido y base, que ustedes ya saben, el aumento de base provoca un aumento de pH, que por sequência provoca uma alteração que se chama alcoolemia. O aumento de ácido provocado por el aumento de CO2 provoca uma diminuição del pH, ¿no ve? E isso vai produzir uma acidemia, certo? Então, isso é interessante. Nós conhecer acerca del ácido e de la base, certo? Sempre que tenha um aumento de base, nós vamos esperar uma resposta compensatória, certo? E a resposta compensatória sempre vai ir em la mesma direção. Se aumenta, por exemplo, a base, também vai aumentar os ácidos, certo? Se é o inverso, igualmente, não? Se baja a base, também vai diminuir os ácidos, certo? É uma resposta compensatória esperada, certo? Pero dentro de la resposta compensatória esperada, nós temos que tomar em consideração alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que nós devemos esperar acerca das respostas compensatórias, isso existem regras, não é? Existem algumas regras. A primeira regra é de que a resposta, sempre que há uma alteração del pH, por exemplo, um aumento del pH provocado por la base, nós vamos ter uma resposta compensatória para equilibrar el pH. Equilibrar não significa normalizar. Então, se temos aumento de base, vamos ter um aumento de ácido. Agora, por definição, um aumento de base provoca... que provoca um aumento de base? Um aumento de base vai provocar uma alcalose do tipo metabólica, certo? E um aumento de ácido que produz? Um aumento de ácido vai produzir uma acidose, certo? Porque está aumentando o ácido. Acidose do tipo respiratória. Então, sempre para uma alcalose metabólica vai existir uma acidose respiratória. Ok? Sempre para uma alcalose metabólica existe uma acidose respiratória. Se é o inverso, se temos o processo inverso, também vamos ter um processo inverso, certo? E qual seria este processo inverso? Vamos ter, se temos uma diminuição da base, vamos provocar uma acidose do tipo metabólica, certo? Se temos uma resposta compensatória esperada, a diminuição de los ácidos vai provocar uma alcalose respiratória, certo? Uma está tentando compensar a outra, claro.
Ahora tenemos que identificar, ¿no? ¿Cuál sería la causa primaria y cuál sería la causa compensatoria? Y solamente vamos a identificar cuando observamos los niveles de pH, ¿tá bem? Se el pH, em este caso, se el pH, em este caso, temos um pH de, por exemplo, 7,36, é um pH alto. Então seria uma alcalose do tipo respiratória. Seria a causa primária. Na causa secundária, seria lá a acidose. Agora, se teremos, perdão, 36 não, seria colocar aqui 56, já? 56. Se estamos com 7,56, já teremos um aumento de pH, não? Um aumento de pH, já teremos uma alcalose respiratória. Causa primária seria o aumento de base, né? E se é ao reverso, menor a 7,35, vamos pôr 33 acá, já seria o inverso, não? A causa primária seria uma acidose e a causa secundária uma alcalose respiratória. Lo que decía a ustedes, este mecanismo de compensación, ¿ya? El mecanismo compensatorio, la respuesta compensatoria, ¿ya? La respuesta compensatoria no significa la normalización del pH, ¿ok? Esta sería la segunda regla, ¿cierto? Entonces, esta respuesta, por más que exista una respuesta compensatoria en los mismos sentidos, no significa que va a ser, no va a tener una normalización del pH, ¿cierto? Y es por eso que nosotros vamos a estudiar la respuesta compensatoria, esperada. ¿Ok? Por ejemplo, para una acidosis do tipo metabólica, nosotros esperamos que esta acidose metabólica, nosotros encontramos valores adequados para el PCO2. Nós temos el CO2, ¿ya? El CO2 esperado es igual la multiplicación de 1,5, ya multiplicado por el bicarbonato, más 8. Y el resultado va a ser aproximadamente, ya igual, más o menos 2, ¿cierto? Más o menos 2. Vamos poner acá em um espaço. Por ejemplo, si tenemos un pH de 7,2,
Escrevemos outra vez. Sempre que há uma resposta, ya, nosotros vamos a esperar siempre una respuesta compensatória esperada, ¿cierto? Siempre nosotros vamos a esperar una respuesta compensatória esperada. Para eso nosotros vamos a hacer algunos pronósticos, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de una acidosis metabólica, nosotros vamos a esperar un nivel adecuado, ¿ya? Vamos a esperar un nivel adequado de PCO2, ok? Resposta compensatória esperada, nível de PCO2. De acordo à literatura, ¿ya? De acordo à literatura, a cada quantidade de PCO2 que se eleva, esperamos uma diminuição do bicarbonato. A cada aumento de bicarbonato, esperamos também um aumento de PCO2, certo? Para isso, nós temos que calcular, certo? Por exemplo, em uma acidose do tipo metabólica, nós esperamos, já? Para isso, nós temos que calcular, já? Um PCO2 esperado, ponemos em la fórmula, certo? Multiplicamos 1,5 por el bicarbonato, sumamos mais 8. E há uma tolerância deste resultado de mais ou menos 2, certo? Há um resultado, vai ter um resultado, e há uma tolerância de mais ou menos 2 neste resultado, em relação ao PCO2, certo? Vamos fazer um exemplo. Se temos um pH de 7,15, uma PCO2 de 32, e temos um bicarbonato em 10, vamos buscar a resposta, não? O pH está baixo, está em uma acidemia. Então, logo seria uma acidose, certo? Seria uma acidose. Encontramos acá um PCO2 de 32. Significa que ele está baixo. Ácido baixo que provoca uma alcoolemia. Já descartamos. Já não é uma acidose respiratória. O bicarbonato está em 10. Isso significa que quando temos um bicarbonato em los níveis baixos, encontramos uma acidemia. Certo? Então, se eu tenho aqui acidemia, a acidemia presente em el pH é de total responsabilidade del bicarbonato. Isso significa que o bicarbonato é base, compensação através de los iones, certo? Está baixo. Uma vez que está baixo, já identificamos uma acidose do tipo metabólica. Dentro de uma acidose metabólica, teremos que buscar se a resposta compensatória é dentro de los valores esperados. E como hacemos isso? Através dessa fórmula. O PCO2 esperado é igual a 1,5 multiplicado por la cantidad de bicarbonato e se suma mais 8. E o resultado
seria um valor que vamos tolerar mais ou menos 2, certo? Agora vamos aplicar a fórmula. E em branco. Como está el bicarbonato? Está em 10. Qual seria a fórmula? Seria 1,5 multiplicado por 10, certo? E se suma mais 8. O resultado temos 10 mais 5, um total de 15. Mais 8, temos um total de 23. Toleramos mais ou menos 2. Qual seria a tolerância de mais ou menos 2? Seria entre 21 hasta 25, certo? Entre 21 hasta 25 de PCO2. Então, o PCO2 deveria estar entre 21 e 25, certo? Esse é o resultado do PCO2. E como está o PCO2 aqui? Qual seria o resultado do PCO2? Temos em 32. Ou seja, de 23 para 32 é muito, não? É muito. O que está passando? Vocês já se perguntaram o que está passando? O que passa pela cabeça dela? Ou seja, o que está acontecendo? O que está passando nos pulmões que isso está aumentado? Está aumentado em 9 milígramos de mercúrio. Então, existe um aumento de 9 milígramos de mercúrio. Por que isso está passando? Vocês já pensaram? Não está acontecendo um mecanismo compensatório. O que não está acontecendo é isto acá. Não está seguindo esta regra, não está seguindo esta lei do mecanismo compensatório. Ou seja, em la qual, quando se barra a base, se barra os ácidos. E o que está sucedendo? Está sucedendo que temos um ácido barro e temos uma base também que está barra. Certo? Qual seria o resultado de tudo isso? Claro, já descobrimos, temos uma acidose metabólica. Pero además de uma acidose metabólica, essa acidose metabólica, nós podemos dizer que é uma acidose em la qual que não está compensada. Ou seja, já ponemos aquela resposta abaixo, ponemos outro nome, não? Acidose metabólica não compensada. Acidose metabólica não compensada. Pero nos está restando outros 9 milígramos de mercúrio de PCO2. Isso significa que está havendo um aumento. Quanto seria o esperado para os níveis de bicarbonato? Dentro de los níveis de bicarbonato temos 10. Para 10 de bicarbonato, quantos deveria ter de PCO2? Deveria ter um total de 23. ¿Estamos chegando com esse total de 23? Não. Nos está sobrando 9 mil equivalente. Então, significa que temos outro transtorno agregado. Además de ser uma acidose metabólica não compensada porque se está sobrando, temos outro problema. Está 9 milígramos de mercúrio aumentado de PCO2. Quando o PCO2 aumenta, como se chama o distúrbio? Se chama uma alcoolemia respiratória. Certo? Então, esta análise de caso, esse resultado de gasometria, esse paciente nos tem uma acidose metabólica não compensada, mista, certo? De uma alcalose respiratória e uma mista, ou uma
metabólica, certo? Uma acidose metabólica não compensada mista, tanto metabólica quanto respiratória. Complicou, né? Está mais difícil, não é agora? Vamos ser outro caso. Quando começou a aula, eu pensei que eu tinha entendido o assunto. Usamos essa fórmula em acidose metabólica. Vamos hacer outro caso. Tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, 7.04, ¿cierto? Tenemos un PCO2 de, a ver, ahí, de 30, y tenemos un bicarbonato en 7. ¿Cuál sería el resultado? Eso está bajo, eso está bajo, eso está bajo. Luego tenemos una acidose metabólica, ¿cierto? Perfeito. Agora vamos ver se está compensado, se o PCO2 é dentro dos parâmetros normais ou não. Como vamos fazer o cálculo? Multiplicamos, não? 1,5 se suma, multiplica, não? Se multiplica por 7, certo? E se suma com 8. Vamos calcular. Teremos 1,5 multiplicado por 7. Temos 10,5 mais 8. Temos um total de 18,5. Hablávamos que teníamos um total de 18,5, ¿cierto? Então, o total de PCO2 esperado seria um total de 18,5. E temos um total de 30. Ou seja, está muito por arriba de lo que é o valor esperado. Há uma explicação para isso, por si acaso, ¿ya? Já sabemos o resultado. O resultado seria uma acidose metabólica não compensada, certo? Mista. Porque está sobrando. Eu não necessito nem saber quanto está sobrando, pero está sobrando. Quando sobra, quando está sobrando a quantidade de PCO2, significa que o pulmão não está liberando os ácidos, certo? Não está liberando o quê? H2. Não está liberando CO2. O pulmão, por algum motivo, está retendo lo que es los gases. ¿Hay alguna explicación para eso? Seguramente es un paciente que tiene algún disturbio, como por ejemplo una DPOC, una doença pulmonar o una EPOC, ¿no? En español, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahí dentro de enfermedad obstructiva crónica hay un montón de enfermedades acerca de que pueden provocar. Geralmente son pacientes fumadores, fumantes, activos, já. Tá olhando pra mim, né? Brocha, sabia que brocha? Meu irmão tá me olhando aqui, ele fuma, eu falando pra ele, brocha também, tá? Fumantes. Então, geralmente são fumantes ativos, geralmente tem algum tipo de fibrose pulmonar, certo? E, además de isso, seguramente nos alvéolos podem estar colabados, não? E seguramente este sería uno de los problemas por la retención de los gases, ¿ya? Como el CO2. Entonces, él está reteniendo, por algún motivo, él está reteniendo ahí lo que es la concentración de CO2.
¿Está bien? Eso seguramente es un paciente bien complicado, es un paciente que siempre va a estar edematizado. Claro, vamos a entrar después en la parte clínica, ¿no? De una acidosis metabólica. Ustedes inclusive pensaron, ¿ya? Pero ahí está la fórmula. La fórmula que utilizamos, ¿no? La fórmula que utilizamos es DPCO2 esperado, donde el resultado es la suma de esos valores, ¿ya? Multiplicado, ¿no? El bicarbonato más 8. Resolución de una gasometría. Tengo el resultado de una alcalose metabólica. Calculem el PCO2 esperado. ¿Y cuál sería la forma? Bicarbonato más 15. ¿Ok? Bicarbonato. PCO2 esperado. La fórmula va a cambiar un poquito, ¿ya? Será el bicarbonato más 15. Eso sería el PCO2 esperado, ¿cierto? Eso sería el PCO2 esperado. Entonces, quando temos um resultado de uma alcalose metabólica, vocês recordam, tenho um resultado, vocês fizeram uma resolução de uma gasometria, tenho o resultado de uma alcalose metabólica, calculem o PCO2 esperado. E qual seria a forma? Bicarbonato mais 15. Ok? Bicarbonato mais 15. Certo? Então, isso seria uma alcalose metabólica. Para alcalose metabólica, utilizamos o PCO2 esperado como o resultado da forma bicarbonato mais. Em este caso, não há tolerância, ¿ya? Não há tolerância. Não há tolerância. Por exemplo, se o bicarbonato é 10 e tenho mais 15, o resultado é 25. Se o sim é 25, não tem essa de 23 e 27, não. É 25 e listo. Não há tolerância. Listo? Não há nenhuma tolerância. Agora, quando temos um caso de uma acidose, vamos falar de transtorno respiratório agora. Uma acidose respiratória, o que nós vamos esperar é o seguinte: vamos esperar que durante um processo agudo, já, o bicarbonato, durante a fase aguda, ou um processo agudo, um transtorno agudo recente, se aumente, já, aumente 1 mEq já, de bicarbonato por cada 10 miligramos de mercúrio de PCO2. Certo? Saquem print.
Todas as vezes que quedar assim na pantalla escura, essas informações se borram quando eu saco acá. Então, aproveite e saque em print. Toda acidose respiratória, na fase aguda, vai aumentar 1 miliequivalente de bicarbonato por cada 10 de CO2, certo? Ok? Então, se temos, por exemplo, 60 de CO2, vai ter que aumentar 6 de bicarbonato. Facilita, não é? Agora, quando temos uma acidose respiratória crônica, vai cambiar um pouquinho, já? Por cada 10, já? Vamos poner aqui, por cada 10 miligramas de mercúrio de CO2, vai aumentar entre 3,5 hasta 4 de max de bicarbonato, certo? Isso é na fase aguda de uma acidose respiratória, certo? Claro, estamos na crônica. E a crônica é de 10, a cada 10 de CO2 se aumenta 3,5 hasta 4 de bicarbonato. Em la aguda, aumenta 1. 1 para 10, ¿ya? E a crônica, aumenta entre 3,5 hasta 4 por cada 10 de CO2, ¿ya? Ahí tenemos bicarbonato por CO2, certo? E na fase aguda de uma acidose respiratória, 1 mEq de bicarbonato para cada 10 de CO2 que se aumenta. Em la crônica, de 3,5 a 4 de bicarbonato para cada 10 de CO2. Ok? Assim é. Agora, uma alcalose do tipo respiratória. Acá não é fórmula, certo? Não é fórmula. Solamente são expectativas, são proporções. Novamente dividimos em aguda e crônica. E na fase aguda, vai ocorrer o processo inverso, pero não com os mesmos valores. Por quê? Porque o riñón es lento, ¿ya? E na fase aguda vai cair, ¿ya? Entre 2 mEq, certo? De bicarbonato para cada 10 de PCO2. Já também vai haver uma redução. Em outro caso, é esse momento, não? Acaba haver uma redução. E na fase crônica, e aí na parte crônica, vai haver também uma caída, certo? De 5 mEq por litro de bicarbonato para cada 10 de CO2, certo? Alcalose respiratória. Acá não existe fórmula, tá bem? Não existe fórmula, solamente é uma proporção. Ok? Saquem print. Espero que saquem print. Ok. Vamos hacer outro caso. Temos, por exemplo, acá 7.1
Tenemos 32 de CO2. Y por supuesto tenemos 10. Tenemos una acidemia, ¿cierto? Tenemos una acidemia acá. El CO2 va a estar ahí también disminuido, ¿cierto? Y tenemos el bicarbonato, la base, disminuida, ¿cierto? Tenemos entonces una acidosis metabólica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer se temos uma acidose metabólica, teremos uma fórmula, não? Que seria el PCO2 esperado. Dentro do PCO2 esperado, a fórmula seria 1,5, certo? Multiplicado por el bicarbonato. Temos então um total de 10 más 5, 15, ¿no ve? Más 8, un total de 23. Estamos em 32. Se estamos em 32, está sobrando, não? Está sobrando. Se está sobrando, significa que é uma acidose metabólica não compensada, certo? E por algum motivo está sobrando. Como está sobrando, isto está provocando um problema respiratório, a nível respiratório, certo? E como é um problema respiratório, descobrimos que também é uma acidose respiratória. Então, temos uma acidose metabólica não compensada, concomitante, não? Com seria mista, não? Mista, concomitante com uma acidose também respiratória. Então, seria uma acidose metabólica não compensada mista, certo? Agora cambiamos, não? Quando uma acidose metabólica está dentro dos valores esperados, por exemplo, quando o CO2 está, por exemplo, em 25. Supongamos que ele está em 25. 25 ele sigue baixo, não? Vocês incluso podem pensar, pero vai provocar está em uma alcoolemia. Será que está realmente em uma alcoolemia? Está em uma alcoolemia ou é o PCO2 esperado para esta quantidade de bicarbonato? Por isso, não é somente mirar as flechas, mirar se está em acidemia ou alcoolemia. Tem que mirar se é o resultado esperado, se são os valores esperados. Por exemplo, para esta quantidade de bicarbonato, 25 seria o correto de ter? Então, aplicamos as fórmulas do PCO2 esperado, certo? Aplicamos na fórmula e a fórmula nos diz que 1,5, não, que é a constância, multiplicado por 10, que é o bicarbonato, sumado mais 8, temos um resultado de 23. Se tolera mais ou menos 2. E nós vamos ter simplesmente um resultado de entre 21 hasta 25. Como está o PCO2? Está em 25. Então, qual seria o resultado? Seria uma acidose metabólica do tipo compensada. Há algum outro transtorno, además de isso? Não há nenhum outro transtorno. Então, seria, não tem mais nada associado. Seria uma acidose, certo? Uma acidose metabólica compensada. Listo. Nada mais. Certo? Por quê? Porque está dentro dos valores normal. Isso para os casos de acidose metabólica, certo? Ponemos a fórmula e temos que verificar se está dentro do esperado. Vamos ver se há outro espaço. Ponemos acá, por exemplo, 7,34. Ponemos acá
33 e vamos poner acá 12. Certo? Temos uma acidemia. Puxa, doutor. Aí temos uma leve alcoolemia, não? Está de 35, está 33, e há uma leve alcoolemia. Pero não importa, se é leve ou se não é. Para valores, claro, isso durante a prática médica, vocês vão tolerar, claro. Isso é um paciente, né, que está aí normal, somente ha havido uma barra de bicarbonato. Com bicarbonato, nós conseguimos fazer a reposição do bicarbonato, não? Certo? Com muito cuidado, claro. Se tolera, claro, se pode tolerar, pero para fórmulas matemáticas, para resolução de perguntas, de questões, para diagnóstico, nós não toleramos. Ah, está em 34, imediato inferior. Não importa. Igual aquele pH. Ah, não, 7,34. Para nós está normal. Imediato. Pode ser que alguma interferência da máquina, alguma coisa. Para fins de questão de resolução de exames ou para aplicação do diagnóstico, não interessa. Já? Acá temos uma acidemia, certo? Uma alcoolemia e temos a base está baixa, teremos a produção de uma acidemia, certo? Resposta, quem está provocando causa primária? Base. Então, uma resposta, um transtorno metabólico. A resposta seria uma acidose metabólica, certo? Calculamos. Qual seria o PCO2 esperado para um total de 12? 1,5 multiplicado por 12 e se suma mais 8. Temos 12 com 6 é 18, não é? Mais 8 que se suma. Temos um total de 26. 26 poderemos dar entre 24 hasta 28. A como está o PCO2? Está em 33. Ou seja, está sobrando. Luego tinha uma acidose metabólica não compensada, mista. ¿Ya? ¿Por quê? Porque seguramente esse paciente tem algum problema respiratório que está provocando a retenção do CO2. Não está eliminando. Ele deveria eliminar CO2 para compensar. ¿Ya? Pero, doutor, a resposta compensatória sempre não acompanha a outra? Sim, a resposta compensatória é sincrônica. Se uma barra, a outra barra. Se uma vai subir, a outra também vai subir. Ok? Certo? Doutor, dê um exemplo de novo da resposta compensada. Muito bem. Dúvidas, perguntas? Tem como estudar outro exemplo da resposta compensada? Doutor, mesmo PC2 sendo compensado no... Só um momento, pessoal. Deixa eu colocar o fone de ouvido aqui. Acho que vocês estão falando. Se eu ficar com fone de ouvido, haja orelha. Querem outro exemplo de compensada, não é? Vamos assim. Deixa eu tirar aqui. Ok. Me escuta? Sim, doutor, você escuta? Sim. Agora sim. Aí, doutor, só uma dúvida. Mesmo sendo compensada, PCO2 compensado, não seria misto também, porque o PCO2 não estava baixo?
Ya, vamos. En este caso, ¿no? Acá, cuando tenemos un PCO2, él está normal. Cuando está normal no significa que está compensado. ¿Ya? No significa que está compensado. Está dentro de parámetros normales. ¿Ya? No se está alterando. Compensado sería, por ejemplo, cuando tenemos una alteración. Vamos a buscar un espacio libre. Yo tengo una alteración. Por ejemplo, tenemos una... Ponemos acá 7, 15, por ejemplo. Ponemos el PCO2. Vamos poner abajo, ¿no? Tiene que ser abajo. Ponemos 30. Y ahora vamos a poner un bicarbonato que se está bajando. Está bajando a 8, por ejemplo. O sea, ahora sí podemos tener alteraciones, ¿no? El caso anterior estaba dentro de parámetros normal. O único que estaba alterado sería el bicarbonato. ¿Ok? El bicarbonato. Ahora tenemos un pH que está em uma acidemia, certo? Temos agora um PCO2 que está abaixo dos parâmetros normais e temos um bicarbonato que está muito baixo, certo? Uma PCO2 quando está diminuído, que provoca? Uma alcoolemia, certo? E um bicarbonato na base quando está diminuído produz uma acidemia, certo? Ok. Agora temos acá uma acidose do tipo metabólica, porque a causa principal seria el bicarbonato, luego metabólico. Então, acidemia com causas acidêmicas está justificando, não? Então, quem justifica a alteração? O bicarbonato está justificando a alteração del pH, certo? Agora temos que buscar se está compensado ou não está compensado. Ou seja, se está compensado, significa que tem que estar dentro dos parâmetros adequados, não dentro dos parâmetros normais. O parâmetro normal é de 35 hasta 45. Já? Aí. Acho que eu escrevi muito em cima do outro. Parâmetro normal é uma coisa. Normal é el PCO2 está entre 35 hasta 45. Isso seria o normal. Compensado ou parâmetros esperados é outra coisa. Significa que o PCO2, eu tenho que esperar o PCO2 dentro de um parâmetro, dentro de um valor, não dentro de valores normais. Por exemplo, aqui poderia estar não somente 30, poderia estar 35. ¿Está bien? Claro, es lo que preguntaba el amigo Jax, ¿no? Jax preguntaba, pero no puede ser que tenga una descompensación. Sí, puede tener. Pero ahora vamos a entrar en cosas más complicadas. Primero aprendemos una parte, ¿cierto? Ustedes poner el nombre, clasificar, de acuerdo. Después vamos a entrar en las complicaciones. Ahorita estamos en la suma de dos alteraciones. Vimos alteraciones do que es ácido y base, ¿ya? Aprendimos alterações de ácido e base. Agora estamos já sumando duas alterações. Estamos em segunda etapa da aprendizagem sobre a gasometria, a interpretação da gasometria. La outra semana, nós vamos ver a terceira parte, que seria a associação de uma alteração mais outra alteração mais outra alteração. Pode ter 3 alterações? Sim, pode ter 3 alterações. Ahorita estamos somente em 2 alterações. En la clase de ayer y anteayer fue solamente una alteración. Ahora estamos en 2 alteraciones y la siguiente semana en 3 alteraciones. O sea, está complicando, ¿no? Está complicando. Vamos voltar aqui no... Cadê meu slide? Ok. Então, claro, aí eu vou buscar se está compensado ou se não está compensado. São etapas. Etapas de aprendizagem. Por isso eu não falei completo do início, senão vocês iam endoidar. Então, agora vamos buscar se está compensado ou se não está compensado. Então, significa que pode estar dentro de parâmetros normais? Pode.
Pero igual hay una acidemia. Cuando el bicarbonato está muy bajo, va a ser la causa de la acidosis metabólica, es el bicarbonato. Ahora vamos a buscar el PCO2 acerca de eso, ¿no? No necesito ni calcular, porque... Pero vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer con 30. Con el valor de 30. Ya vamos a utilizar 30. ¿Cuánto sería? El PCO2 esperado sería 1.5, ¿no? 1,5 multiplicado por 8. ¿Cuál sería el total? 8 más 4, 12, ¿no? 12 más 8, un total de 20. 20 más o menos 2. ¿Cuánto sería? Entre 22 entre 18. Entonces, el PCO2 esperado tiene que estar entre 18 y 22. ¿Cuánto está? Está en 30. Significa que tiene 10 miligramos de mercurio a más de CO2. A más de CO2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta del por qué? ¿Por qué tiene 10 miligramos de mercurio a más de PCO2? El sistema no está expelindo el gas. Exatamente. Sistema respiratório. Exatamente. E quando por si solo há um aumento de ácido, que alterações temos? Temos uma acidose respiratória. E que temos acá? Uma acidose metabólica. Temos uma acidose metabólica não compensada com uma acidose respiratória. Essa seria a resposta. Acidose metabólica não compensada associada a uma acidose respiratória. Por quê? Porque há demasiado quantidade de PCO2. O PCO2 não está indo por algum motivo. Qual seria o motivo principal? DPOC ou EPOC? Uma DPOC, uma fibrose. Claro, hablo de DPOC, pero dentro de DPOC, de EPOC, há um montão de causas. Por algum motivo, este CO2 não está sendo eliminado. Está retenido aí. Por algum motivo. Algum motivo é esse. E geralmente é uma EPOC. Já? É uma EPOC. Por isso que vamos parte por parte. É uma acidose, e eu tenho como resposta uma acidose metabólica não compensada, associada a uma acidose respiratória. Ok? Então tem uma acidose metabólica não compensada com acidose respiratória. Oi, pode falar. Então, se ela, no caso, para ela ser uma acidose metabólica compensada, não teria que ficar entre o parâmetro normal, né? Tipo, no caso... Entre 18 e 22. Isso. A PCO2 tinha que ser entre 18 e 22. Isso. Vamos baixar aqui. Doutor, uma pergunta. Oi, pode fazer. Nesse mesmo exemplo aí, o pH, ele está 7,15, certo? Ou seja, ele diminuiu. Vamos ter uma acidemia. Uhum. No caso, para eu dizer que é uma acidose metabólica, eu vou ter que verificar o quê? Porque se o pH estiver baixo, ele não era para ser uma acidose respiratória e não acidose metabólica? Conceitos básicos. Aumento de base. Primeira coisa, aprende. Aumento de base causa o quê? Alcoolemia. Alcoolemia. Sim. Aumento de ácido causa o quê? Acidemia. Acidemia. Agora, processo inverso. Diminuição de base causa o quê? Acidemia. Sei lá. Oi? Sei não. É o inverso, é? Acidemia. Acidemia. Ah, entendi. É isso aqui que vocês estão errando. E diminuição dos ácidos causa o quê? Uma acidose. Alcoolemia. Não erra. Não erra. Tira print, vai, tira print. Tira print. Já tirei, valeu. Pronto. Agora vamos aqui. Vamos aqui. É por isso que
que a gente faz com o pH, pessoal? O que vamos fazer com o pH? O que vamos fazer com o pH? O pH Deixa ele quieto. somente observamos e vamos buscar uma justificação. Vamos buscar uma justificação. O pH não altera bicarbonato e não altera PCO2. Ele não altera, ele sofre a alteração. Ele está sofrendo a alteração. Ele não causa alteração em bicarbonato e tampouco em ácidos. Ok? Volvemos acá. Tenho um pH de 7,15. Tenho uma CO2. Agora vou ter uma CO2 em 20. Já? Uma bicarbonato, uma base em 8, sigue em 8. Agora que temos? Seguimos com o mesmo propósito. La disminuição de los ácidos. Olha o print. La disminuição de los ácidos. Que é ácido? Ácido. Decora aí. Ácido é igual PCO2. Que é igual respiratório. Associa. Base é igual a bicarbonato. Que é igual um transtorno metabólico. Respiratório é pulmão. Metabólico é riñón. Pulmão respiratória de los ácidos é rápida, resposta rápida. Base, bicarbonato, riñón é resposta lenta. Associa, tira print, associa. Associação, associa. Definição de ácido, que é ácido? Ácido é qualquer substância que quando entra em contato com uma solução aquosa, vai acidificar a sangue, não acidifica a sangue, liberando H2, libera, aqui ácido, libera H2 e retém o que é hidroxila. Ok? A ver, há uma coisa que tenho que mostrar a vocês. pH, aí, pH. pH, explicação óbvia. Por que eu digo que é quando há retenção de uma, há liberação de outro? Por exemplo, se eu digo que um paciente extremo, é somente exemplo, não existe isso. Se eu digo que uma substância tem 3 de pH, quanto vai ter de hidroxila? Quanto vai ter de liberação de hidroxila? De O2, de OH? Quais seriam os valores do pH? De 0 hasta 14. Se eu tenho 3 de pH, quanto vai ter de hidroxila? Recuerda que é uma homeostase? Recuerda que há um equilíbrio? Tem que ter um equilíbrio? Se tenho 3 de pH, 3 para 14, quanto falta? Faz a conta aí. 14, 13 menos 14. 11. 11. Olha aqui, olha para cima aqui, pessoal. Olha para cima. Colinha aqui em cima. É o inverso. Um está indo numa direção para a direita e outro está indo para a esquerda. Aprendeu? pH básico, química básica. Se eu tenho, é um mecanismo de compensação. Tá bem? É um mecanismo de compensação. Então, eu tenho aqui um equilíbrio. Necessito de um equilíbrio. Pero o equilíbrio tem que ser justificado. Se não está justificado, vai ter alguma coisa. E recuerde, quando... Isso dentro de uma alteração simples. Quando a base barra, significa que o ácido também vai barrar. Certo? Se eu tenho uma base que está barra, que produz a base quando está barra? Que produz uma base? Uma alcalêmia que produz uma alcalose. Certo? Primeiro alcoolemia, depois alcalose. Se estou falando de base, é metabólico. Associa. Se estou falando de ácido, o ácido tem que barrar. É um mecanismo de compensação. Tem que barrar. Recorda que ahorita eu mandei no grupo uma tabela? Mecanismo de compensação. Barrou a base, barrou o ácido. Se barra a base, é uma... Acidemia. Acidemia. Perdão, vocês fez errar. Ó, acidemia. Olha lá. Acidemia, se confunde. Acidemia, por isso que tem que fazer setinho e escrever. Já? E se o ácido barra, que produz? Ácido alto provoca acidose. Ácido baixo
Alcoolêmia, agora sim. Alcoolêmia. Listo. Quando um no barra, o outro intenta compensar. Por que que um intenta compensar? Um intenta barrar o pH. Quem está tentando barrar o pH? La base. Certo? Está tentando barrar o pH. E o ácido está tentando aumentar o pH. Muito cuidado. Muito cuidado, por exemplo. Ustedes van a hacer acá, doutor, el pH está bajo. Ya, el pH está bajo. Ustedes hacen una seta acá, ya está bajo. Pero un pH bajo del PCO2 significa que el pH vai aumentar. Cuidado, cuidado com isso aqui, ó. Na hora que for fazer a setinha, cuidado. É a setinha dizendo que o PCO2 está fora do parâmetro normal ou está significando que esta seta é um aumento do pH? Cuidado, cuidado. Vocês erram aí. Tá? Até eu vacilar aqui, né? Mas errou agora, hein? Pero vamos resolver esse caso. Tem um pH de 15, um PCO2 de 20 e um bicarbonato de 8. Seria uma acidose metabólica compensada ou não compensada? Vamos ver, vamos resolver. Resolvemos acá. Voy verificar qual seria o PCO2 esperado. Não quer dizer que o PCO2 tem que estar em parâmetros normais. O parâmetro normal é de 35 hasta 45. Significa que tem que estar dentro de um limite esperado. Se está fora dos limites esperados, significa que tem alguma complicação associada. Alguma complicação associada. Já? Por exemplo, esse resultado foi 20. Mais ou menos 2, entre 18 e 22. Como está o PCO2? Está em 20. Significa que eu tenho uma acidose metabólica compensada. Listo. Vamos complicar? Vou mudar aqui só o PCO2. Só o PCO2 eu vou mudar. Parece a prova de bioestatística, né? O resultado é 1. Vamos mudar aqui também esse e o resultado. E, claro, diagnóstico. Muito bem. Agora vamos a outro problema. Vou colocar de outra cor. Isso aqui é igual eu falo para vocês. Passa a noite todinha cortejando, toda noite cortejando, e no final cada um você vai à sua casa, não? Esquece. No outro dia, manda mensagem. Não adianta, não vai voltar, meu filho. Perdeu a oportunidade, errou a questão. Já? pH 7,15, bicarbonato 8, PCO2, a hora vai estar 50. Que produz o PCO2? Que produz o PCO2? É ácido. Um aumento de ácido produz uma acidemia. Certo? Consequentemente, uma acidemia causa, no caso, como é PCO2, que causa uma acidemia do tipo respiratória, ok? Correto? Correto, né? Uma acidemia respiratória. Então, se acá eu tenho um aumento de los valores. Aumento dos valores. E uma acidemia está tentando barrar ele pH. Então, logo eu tenho uma acidemia. Agora eu pergunto, tenho acidemia. Casos 3? Casos 3? Como é que funciona? E aí? Qual é a resposta? Vou tentar compensar? Não precisa, né? E aí? Qual seria a resposta, pessoal? Vamos fazer a conta? 1,5 vezes 8, resultado é 20, já sabemos, fica entre 18 e 22. Tem quanto sobrando? De 20 para 50? 30, né? 30 sobrando. E aí? Quando o ácido está elevado, o que é que ele produz, pessoal? Acidoses respiratória. Ok. Guardou aí o diagnóstico? Acidoses respiratória. Ok. Tá compensada? Não, tá sobrando 30. Não. Qual é o diagnóstico? Qual seria o diagnóstico?
acidoses. Qual o tipo? Quem é o causador primário? Respiratória. Respiratória ou metabólica? Os dois estão causando a acidemia, doutor? Exatamente. Acidoses diretamente. Mista. Mista? Mista. Com pensada ou descompensada? Descompensada. Descompensada por uma acidose e respiratória. Complicou, né? Ih, doutor, eu vou reprovar agora. Fudeu. Tema para a próxima aula, tá bom? Bata em cabeça aí final de semana, treine, exercício, tá? Isso aí é próximo tema. Quis responder aqui para vocês verem como é que é como é que a coisa do mundo é. Agora deu saudade da Suzana Hurtado. É, o resultado não é um. Bugou, né? Bugou. Doutor. Oi, pode falar. O senhor não esquece que ainda tem uma apresentação para a gente fazer. Próxima Faltou semana. alguns alunos. Isso, Tá bom, então. próxima semana, não se preocupe, não. Beleza. Doutor, eu talher para subir na plataforma. Como? Eu talher. El taller, no, el taller para la otra semana. Ya para la otra semana ustedes tienen que hacer en la pesquisa. Busque acá los drives, ya tiene todos los libros ya de medicina. Ya ustedes tienen los libros. A ver, voy a copiar. Aí. Outra vez mais estou mandando. Já tem todos os livros aí. Vocês buscam desses livros aí. Acerca a fisiopatologia, não? Diarreia, dolor de cabeça. Dolor, não? Dolor. Que mais? Choque, desequilíbrio, ácido básico, icterícia, insuficiência hepática, hipertensão portal, síndrome metabólica, síndrome de realimentação, edema, desidratação, inflamação, febre. Já? Todos são esses temas para a outra semana e os que faltam para el taller igual para a outra semana. Já não se preocupem. Seria para o dia martes ou miércoles, já? Terça ou quarta-feira, a apresentação. Segunda-feira a gente vai ver os distúrbios com 3 combinações, certo? Com 3 combinações e vamos ver como diagnosticar se um quadro é agudo, crônico ou é um crônico agudizado. Ok? Agudo, crônico ou crônico agudizado. Vamos utilizar o buffer base e sobre o que é o base excess. O excesso de base e a buffer base. Ok? A ver se os casos são agudo, crônico ou crônico agudizado. Certo? Creio que já está em la hora, não sei que hora é. Creio que já até passou. Passou e faz tempo. Ok? Muito bem. Pratiquem. Em el grupo de WhatsApp, creio que há vários. Não sei se é esse grupo, há vários gasometrias, não? Intentem solucionar os problemas da gasometria somente com os que vocês têm por hora. pH, lo que é o bicarbonato e o PCO2. Já intente praticar. Claro, há outras fórmulas de solucionar os problemas, pero não chegam os resultados que nós esperamos. Não há como solucionar o problema somente com o pH, com o PCO2 e com base excesso, não é excesso de base. Não se utiliza o bicarbonato para fazer os cálculos, pero não chega às conclusões suficientes para um tratamento adequado. Quando vou subir as classes em YouTube? Hoje dia vou subir. Já durante essa semana não tive tempo de subir as classes, então hoje dia já estão as classes em YouTube, não de ayer e anteayer, pero a coisa falta organizar. Já poner em la playlist. Ahorita vou poner em la playlist. Já vai estar, não? Esta classe de ahorita vai tardar como uns 30 minutos mais ou menos em estar em YouTube, já? Busca meu nome, playlist, põe ali Isaac Prata e põe fisiopatologia, vai encontrar a playlist com todos os vídeos. Ok? Sucesso. Gasometria, quer aprender gasometria? Arrasta para cima e senta na cadeira e mete. Tá? Resolve questão. Resolver até cansar. Cansou? Continua de novo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Bom fim de semana para vocês. Nos vemos lunes. Tchau, tchau. Graças, doutor. Gracias.